Boa tarde. Obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto MEM-News, um projeto que visa recuperar, valorizar, registar as memórias que as pessoas guardam das notícias e do jornalismo em Portugal. As minhas primeiras perguntas são muito simples e têm a ver com o seu contexto familiar e consigo. A primeira é mesmo para registro. Vou-lhe pedir o seu nome, a sua idade, os lugares onde viveu, se nos puder falar um pouco acerca disso. Muito bem, antes de mais, obrigado pelo convite, tenho imenso gosto em participar do projeto, espero ser útil. Indo em concreto às perguntas que me fez, logo em jeito de apresentação, o meu nome é Rui Carlos de Sousa de Alcântara Carreira, tenho 57 anos, feitos há escassos dias, nasci aqui no Porto, na freguesia de Paranhos, onde nos encontramos, e toda a vida vivi nesta cidade, tirando uma curta experiência de residência por motivos profissionais, alguns meses fora do Porto. E a sua profissão qual é? Eu sou professor do ensino secundário e essa tem sido sempre a minha atividade desde que acabei, já agora, a licenciatura em Geografia na Universidade do Porto, em 1991, e depois, mais tarde, também fiz um curso de mestrado na mesma em Geografia, na mesma universidade, e foi concluído em 1998. Portanto, uma vida sempre à volta do Porto. À volta do Porto. Há uma geografia sentimental que me prende a esta cidade, efetivamente. Vou pedir-lhe agora algumas informações também, que nos conte um pouco do seu contexto familiar. Nomeadamente, ainda na casa paterna, certo. Qual era a profissão dos seus pais? O meu pai foi praticamente a vida toda técnico têxtil, portanto do ramo da têxtil, lidava sobretudo e comercializava produtos químicos para a indústria têxtil. E a minha mãe começou a trabalhar, curiosamente há um episódio que a minha mãe trabalhou no início da sua vida profissional no Hospital São João como assistente administrativa, a quando da inauguração do Hospital São João, aqui na freguesia de Paranhos, em 1959, terá trabalhado sensivelmente 2 anos e pouco depois de se casar, em 61, deixou de trabalhar. Portanto, acompanhou o meu pai, que entretanto foi trabalhar uns anos para Vizela, próximo de Guimarães. Depois manteve-se sem trabalhar durante vários anos e quando já estaria, calculo eu, por alturas do segundo ciclo, é que ela retomou o trabalho e retomou a atividade, na mesma como assistente administrativa no Hospital São João, e trabalhou até aos 70 anos dela, portanto, até ao último dia onde era possível trabalhar legalmente na função pública. Com que idade é que saiu de casa dos seus pais? Eu saí de casa dos meus pais, estaria a fazer 30 anos, precisamente, 30 anos de idade. Em que contexto? Em que contexto? Eu tinha, como acontecerá com muita gente da juventude agora, tinha a vontade de sair de casa dos pais, encontrar o meu espaço, o meu refúgio, criar as minhas regras, as minhas novas rotinas, etc. E isso teria de ser feito por uma questão bancária, aproveitar o crédito bancário jovem até aos 30 anos de idade. Então, no último ano onde eu tinha 30 anos de idade, ou até completar os 30 anos, tratei desse procedimento e isso apenas veio a precipitar um pouco uma decisão que seria tomada, se calhar, um pouco mais tarde, mas para beneficiar dessas condições fiscais mais vantajosas, saí de casa dos meus pais quando tinha 30 anos de idade. Pode descrever-nos um pouco, na sua ótica, claro, o contexto em que viveu nesses tempos de infância e juventude, na casa paterna, digamos, contexto social, familiar, cultural? Ora bom, se eu tivesse que atribuir um rótulo, diria que éramos uma família de classe média, vá lá. O meu pai tinha estudos ao nível do atual 9º ano de escolaridade, portanto, antigo 5º ano, numa outra designação de outros tempos. A minha mãe igual, portanto, tinham estudos que não passou pela conclusão do atual ensino secundário. Meu pai depois fez alguma formação de caráter profissional na área técnica, que lhe serviu para ter essa carreira profissional, como eu disse, como técnico têxtil. Portanto, o que é que eu tinha a dizer mais? Tenho uma irmã, portanto, era uma família, eu diria mais uma vez convencional, uma família padrão, seria um estereótipo da época quase, casal, marido, mulher, homem, mulher, dois filhos. A minha irmã também frequentou a universidade, tal como eu, é mais velha que eu, 5 anos, portanto, 5 anos mais cedo que eu, acabou a sua licenciatura. Em termos culturais, ou em termos de valores, não sei se consigo caracterizar,
mas, portanto, digamos que era uma família também católica praticante, se é que é importante, eu acho que poderia dizer assim, e nada especial mais a retratar. Portanto, uma família sem nada que se destacasse em termos socioeconómicos. E em termos normal. culturais, costumavam ler, tinham livros, ir Sim, ao cinema, sim. ir ao teatro, espetáculos? Sim, havia, esses hábitos estavam, eu diria, quase que enraizados um pouco na família. Íamos ao cinema regularmente, não sei se era uma vez por mês, era uma vez 2 em 2 meses, mas havia alguns hábitos de ir ao cinema, essencialmente o cinema, outro tipo de espetáculos não se ia ao teatro, não se ia à ópera, não se ia... Eu ao circo, pontualmente, também tenho que dizer, mas, portanto, passava muito... Em termos de livros, havia biblioteca em casa, e havia esse culto dos livros. O gosto pelos livros, o gosto pela leitura foi perfeitamente transmitido e estimulado até. E eu lembro de começar a formar a minha própria biblioteca pessoal relativamente cedo, portanto, por alturas da minha frequência do atual primeiro ciclo, eu já tinha as coleções de livros juvenis e ia tendo esse hábito de leitura regular. Reconheço hoje que me foi muito útil na forma como fui desenvolvendo o vocabulário e a capacidade de escrita e de entendimento de muita coisa a partir da leitura da minha biblioteca pessoal e da biblioteca de casa, que era relativamente vasta, com vários temas representados. Sim. Muito bem. Já nos disse que é professor de Geografia, Certo. licenciou-se em Geografia, trabalhou sempre no Porto, sempre no ensino, fez outras coisas? Trabalhei sempre no ensino. Eu, quando acabei o curso de Geografia, eu tirei o curso de Geografia e formei-me naquilo que era o ramo científico do curso. Portanto, eu tinha outras perspectivas de trabalho na minha cabeça, enfim, todos temos ideais e todos projetamos algumas coisas que algumas não se concretizam, não podemos levar a efeito por vários motivos. A área da Geografia, tendo eu acabado em 91, Portugal, tinha entrado na União Europeia em 86, formalmente. As câmaras municipais, à época, portanto, com o início dos anos 90, estavam a fazer os seus planos diretores municipais, um documento estruturante da vida do município e que obrigava à colaboração por parte de equipas técnicas multidisciplinares, etc. E eu tinha um bocadinho aquela ideia de que, se calhar, os geógrafos aqui, estando eu com a formação de base científica, os geógrafos vão ser úteis para isto ou para aquilo ou aquilo outro, não é? E depois também tinha um bocadinho a ideia de que poderíamos ser úteis, nós, os geógrafos. Eu devo dizer que no meu curso, que acabamos, o curso era de 45 alunos e os 7 magníficos, como eu hoje dizia, fizemos o ramo científico. Portanto, nós tínhamos algumas ambições, algumas expectativas de trabalhar noutra área. Por exemplo, também em parques e reservas naturais, eu sempre fui um amante do ar livre, da natureza, etc. Portanto, tinha algumas expectativas e enviei as minhas cartas escritas, hoje em dia já quase que passou de moda, enviar uma carta escrita é tudo por e-mail, mas enviava as cartas para algumas entidades, câmaras municipais, parques e reservas naturais, e a resposta era sempre um simpático não. Acolhemos a sua candidatura, muito obrigado pela colaboração, se necessário um dia contactamos e não sei o quê. Portanto, eu fui esfriando um bocadinho estes ímpetos e estes ideais científicos, certo? E depois fui-me resignando, que não estou arrependido hoje em dia, resignei-me, fui concorrendo ao ensino, obtendo sempre colocação. Aliás, eu comecei a dar aulas e ainda estava no meu 3º ano da faculdade ainda. Portanto, teria 19 para 20 anos e já estava a dar aulas, com uma diferença de idade quase mínima para os alunos. Aliás, eu tinha alunos mais velhos nos cursos da noite, como é lógico, não é? Mas, portanto, habituei-me ao ensino, gostei do ensino e assim fui ficando e já estou no ensino há 30 e poucos anos. Vou então agora recuperar um pouco do seu contexto familiar. Muito bem. A sua família interessava-se pelas notícias, comentava as notícias quando era criança, adolescente? Eu tenho a percepção que sim. Tenho a percepção que sim. Havia aquele momentinho do culto diário que era assistir aos telejornais. Aliás, o telejornal da RTP1, o canal do Estado, o canal público, que era o que existia à época. Portanto, via-se o telejornal sempre, religiosamente. Quando jantavam? Sim, a sala partilhava a televisão com a mesa das refeições e, portanto, era o momento onde se escutava as notícias e depois tenho a noção que também se ouvia rádio em casa, com bastante regularidade e, se calhar, mais cedo, de manhã cedo, ouvia-se rádio, aliás, porque a emissão não começava tão cedo da televisão. Portanto, as notícias sempre estiveram muito presentes em casa, sim. Lembra-se qual era a estação de rádio que escutavam? A estação de rádio seria, provavelmente, a Rádio Renascença. Provavelmente os noticiários da Renascença, sim, especialmente sim. De manhã, então. Sim, mais de manhã, porque à noite a televisão era ali o foco das atenções, claro.
E jornais, lembra-se das revistas? Sim, jornais. Lembro de alguns títulos que chegavam lá a casa, portanto eram comprados, não sei se diariamente, se não, mas com alguma regularidade entravam em casa o 1º de janeiro. O meu pai comprava os jornais. Ele estava encarregue dessa função e tinha um interesse genuíno. Meu pai era um curioso das notícias, muito pela questão do interesse que ele tinha pela área política, sobretudo, mas, portanto, comprava o 1º de janeiro, algumas vezes o Diário Popular. Aliás, tem uma história curiosa, eu creio que cheguei a participar numa espécie de um concurso de desenhos infantis do Diário Popular, que envia para lá um desenho e depois veio publicado e eu guardei aquele exemplar do Diário Popular. Ainda tem esse exemplar? Creio que sim, ainda deve estar em casa dos meus pais, mas havia um jornal do Diário Popular, tinha um desenho meu que eu mandei para lá e foi publicado. Uma colaboração que era emprestada pelos jovens à época. Portanto, chegavam a casa o 1º de janeiro, o Diário Popular, ocasionalmente o Expresso, que já seria um jornal mais caro do que o Jornal Diário, e depois, mais tarde, eu já estaria no meu 2º ciclo, ou pouco depois, aos domingos, era-nos feito chegar a casa o Jornal Notícias, o JN. Ia lá um estafeta qualquer, não sei se era algo contratado na papelaria, na tabacaria, mas havia alguém que chegava lá de manhã e entregava o jornal, metia debaixo da porta do prédio, e era o JN, que era uma assinatura, só para os domingos chegava lá em casa. E revistas, lembra-se a sua mãe, por exemplo, comprar algumas revistas? Ou o seu pai? Revistas pouco, aliás, havia as seleções do Reader's Digest, que era a única coisa, chegava lá de revistas de uma base regular também, que eram compradas. E era uma assinatura do seu pai, provavelmente? Creio que sim, creio que sim. Sim, mas não outros. Muito não, bem. outro tipo de revista de atualidade e tal, não. Depois também, a Nova Gente. Agora que me lembro, a Nova Gente chegava lá também com bastante regularidade. E era a sua mãe que comprava, provavelmente. Sim, ou pelo menos a pedido ou sob a influência da mãe. O ato da compra, não sei. Mas era um bocadinho um gosto lá de casa, da minha mãe, sobretudo, de ler a gente. Pessoalmente, houve algum momento que consiga identificar em que se tenha começado a interessar pessoalmente pelas notícias? Eu diria que sim. Eu diria que em inícios da década de 80, por razões várias. Meu pai teve algum envolvimento na atividade política, não vou agora identificar em concreto, acho que ultrapassa, mas esse envolvimento dele na atividade política levou-me também a eu ser arrastado para algumas ações de rua, algumas campanhas políticas, ir acompanhando aqui e acolá, e depois comecei a ter alguma curiosidade nesta questão da política partidária, etc. Portanto, comecei a estar atento às notícias, curiosamente despertado o interesse em mim pelas questões políticas nos anos 80. Nos anos 80 eu estaria na faixa dos 14, 15, 16 anos, por aí, na adolescência já adiantada, sim. E que meio é que utilizava mais para consumir essas notícias? Aí já era o jornal, e eu lia com mais atenção os jornais. Em vez de estar atento aos títulos ou às fotografias de capa, já lia qualquer coisa de notícias onde eu achava que seriam importantes, mas influenciando um pouco pela posição do meu pai também. E os jornais que o seu pai comprava, então? Eu também tinha o gosto, os mesmos, aí tinha o gosto. Depois, entretanto, também comecei a perceber que... O que é que começou a comprar? Que jornais é que começou a comprar? Depois comecei a ver chegar lá a casa também, além do JN, da assinatura que se manteve aos domingos, como eu referi há pouco, chegaram a aparecer lá com bastante regularidade outros títulos, o Diabo, o Dia, tenho essa ideia também, e o Tal e Qual também. Tenho essa ideia desses títulos. E consumia-os então... Quando é que começou por si a comprar jornais? E eu a comprar jornais... eu não fiz durante muito tempo, já foi... eu lembro de comprar alguns exemplares do Independente, porque tinha... Um jornal de culto da nossa geração. Um jornal de culto, eu tinha um bocadinho aquele fascínio pela figura de Miguel Esteves Cardoso, que fundou o jornal com o Paulo Portas, mas, portanto, comecei eu a comprar o Independente, portanto, década de 90, acho que foi por aí, por essa altura, e depois, curiosamente, agora compro o jornal só quando estou de férias, portanto, há pouco tempo tenho mais agenda preenchida. Mas ainda fica aquela sensibilidade do papel do e papel, a pessoa nas férias sim. gosta Incontornável. O papel, a mesma coisa diria dos livros, não é? Eu não adiro aos e-books, não sei. Eu gosto de folhear o papel, seja o jornal, seja o livro. Que jornais é que compra atualmente? Eu agora, quando estou de férias, em momentos de fim de semana ou em férias de verão, mais ou menos prolongadas, compro o jornal I. É o que eu compro. É o único, porque acho que é um projeto diferente, um bocadinho irreverente, tem um grafismo interessantíssimo.
porque é uma edição semanal, portanto as peças são bem preparadas, tem artigos de fundo, tem opiniões várias e, portanto, gosto porque gosto, mas só com esse jornal são. São as suas preferências. Sim, sim. De qualquer modo, o primeiro meio, então, de comunicação, vá lá, de que se lembra de utilizar para consumir notícias, foi a televisão. Foi a televisão, com mais regularidade. sim. Porque senão a rádio eram mais os seus pais. A rádio eram mais os pais, sim. Portanto, seria a televisão no noticiário em termos de notícias, sim. Não se lembra de ir ao cinema e ainda ter jornais de atualidade? Não. Já não. Não tenho memória, não. Já não tenho memória disso. Portanto, não escutava noticiários. Na televisão, era essencialmente os telejornais ou também via mais alguns programas informativos? E eu, em concreto? Sim, já na televisão. Programas informativos na sua juventude, até sair de casa dos pais, digamos. Não, tirando os noticiários, que vejo com regularidade, até hoje, mantenho essa prática diária. Da RTP1, o telejornal? Não, hoje há diferente, já. Quais são em que é que E hoje a informação vou buscá-la à CNN, à CNN Portugal, que será semelhante à TVI, mas eu tenho aquele estímulo, eu não aprecio particularmente a TVI, portanto vejo os noticiários da CNN e tenho sido agradavelmente surpreendido agora com o canal Now também, tenho visto. E a SIC Notícias, Vou oscilando entre os 3 canais e vejo notícias até tarde. Eu vejo as notícias da meia-noite ou da 1 da manhã e só depois é que procuro dormir. Sim, durmo muito pouco eu. E tinha-me uma outra coisa, ainda à pergunta anterior. Via apenas o telejornal na sua juventude ou até sair de casa dos seus pais ou procurava também outros programas informativos na televisão? Informativos nem por isso. Não. Eu utilizava a televisão como entretenimento, portanto, podia ver algum documentário ocasional, mas depois era filmes e documentários da vida selvagem. Em título informativo, propriamente dito, da atualidade, do mundo, não procurava nada mais. Costumavam comentar as notícias em família? Sim. Portanto, se era uma notícia com algo, eu diria, mais dramático, assim, a notícia do dia-a-dia, também do dia-a-dia não pode ser, senão não era notícia, mas quando havia algo que poderia ter outras implicações ou relevantes para o país ou para a cena internacional, isso sim era comentado, pronto, opiniões pessoais, partia dos adultos, e depois os mais novos da casa, ou eu ou a minha irmã, poderíamos acrescentar algo ao comentário, mas sobretudo bebíamos um pouco daquilo que era a posição dos pais, que nós encarávamos como sendo a posição sensata, acho que faz sentido no contexto de uma família como a nossa. Portanto, a posição dos pais face a qualquer acontecimento que fosse alvo de notícia, era para nós entendida como sendo uma opinião de bom senso. E se tivéssemos dúvidas, também questionávamos na altura, mas o porquê é que acham ou porque é que achas isto, nós perguntávamos, e a explicação, se nos fosse convincente, o assunto morria ali, ok? Tínhamos a mentalidade formada quase a partir da posição dos pais. Isto até à adolescência, como é lógico. E depois na faculdade, na sua adolescência, grupos que tenha frequentado, costumava comentar também as notícias? Sim, com depois os lá seus está, depois colegas, a outro com os nível, seus amigos? como eu disse há pouco, ao comprar jornais como o Independente, ou começar a consumir mais noticiários com alguma diversidade Portanto, maior. o Independente foi o primeiro jornal, digamos assim, que começou a comprar por modo próprio. Por modo próprio, claro, o Independente era crítico de muita coisa, denunciava algumas coisas, como nós sabemos, acho que fez cair governos, não é? Portanto, o Independente teve ali um peso e mostrou-se até que ponto é que a comunicação social tinha importância, tinha peso a vários níveis. Podia moldar a opinião pública, como podia ser um bocadinho disciplinadora de questões éticas ou outras, na classe política, por exemplo. Portanto, foi muito importante. Rádio, portanto, continuou a consumir televisão, notícias certo. na televisão, depois alargou da RTP1 para a SIC, para a CNN, e noticiários de rádio. Noticiários de rádio, ouço sempre desde que passei a ter automóvel. Portanto, a companhia do autorrádio, as notícias, sim. Aliás, eu posso estar a ouvir uma música qualquer, estar onde quer que seja, a conduzir, obviamente, não é? Mas quando estou ali a aproximar-se do minuto 58, 59, eu mudo para o canal, para uma estação, para ouvir as notícias, sim, sempre. Quais são as estações que se lembram? Para notícias, na rádio, para notícias, mantive sempre fiel à TSF ou à Antena 1, normalmente, quase sempre. Desde que teve carro? Sim, desde que tive carro, sim, uma destas duas estações. Portanto, aí desvinculei-me da renascença da geração anterior. E em relação à televisão,
Os programas de televisão, portanto, para além dos telejornais, costuma consumir ou recorda-se de consumir, a partir do momento, digamos assim, em que entrou na sua idade adulta, programas de informação específicos para além dos telejornais? Sim, gosto muito de programas, eu não sei identificar em concreto nomes, porque oscilando entre os canais, fazendo zapping, baralho-me um bocadinho. Mas gosto de ver reportagens de jornalismo de investigação, seja ele qual for o tema. Isso procuro estar atento e se vejo anunciar uma reportagem sobre este ou aquele assunto, procuro ver, ou agora com os box, procuro rever, quando possível, peças de reportagens de jornalismo de investigação. Sim, gosto. Portanto, aí nos canais especializados em informação. Nos canais, sim, de notícias, sim. E em tempos anteriores, em que só tínhamos os canais generalistas, lembra-se de consumir alguns programas? Não, na base da informação. Era não. só mesmo quase o telejornal. Sim. Portanto, fazendo um diagnóstico, o que é que mudou no seu consumo informativo ao longo dos anos? Portanto, mudaram os canais? Há alguma diversificação das fontes, lá está, na escolha dos canais. Deixei de estar vinculado à RTP. Mudou isso. Tornei-me mais, lá está, quase obsessivo pela informação, pelas notícias, não é? Quando eu digo que todas as noites eu vejo as últimas notícias, é absolutamente verdade. Portanto, eu estou invariavelmente colado ao ecrã antes de dormir, ou à meia-noite ou à 1h, isso depende do cansaço do dia. Nos canais informativos? Nos canais informativos, oscilando entre 2 ou 3 canais, como eu referi há pouco, isso mantém. Portanto, a procura de informação é muita, sempre, muita. Deixou de usar, então, regularmente alguns dos meios de comunicação que usava no passado, ou não? Não. Continua a usá-los? Continuo a usar, continuo a ouvir a rádio no carro sempre. Só os jornais em papel, perdi um pouco esse hábito, jornal exceto em papel. nas férias. Embora se entrar num café e estiver lá o jornal não resiste, eu tento apanhá-lo e folheá-lo, sim. E felizmente que na cafés têm jornais disponíveis para os clientes, acho que é de uma cortesia imensa. E muito importante para muita gente, por motivos vários, não é? Portanto, sempre que o café tem um jornal disponível, eu folheio com todo o interesse e depois fico normalmente autorádio, é o Jornal de Notícias. É o JN e agora o Correio da Manhã também vai estando vezes, presente. Também vai estando presente. Porque sim. Tenho de documentar, porque sim. E a internet mudou alguma coisa na forma como usa os meios jornalísticos e consome notícias? Sim. A internet, quando eu tenho uma pausazinha, ou seja, quando estou a trabalhar no computador e há ali um momento onde eu posso relaxar um bocadinho e posso ou posso interromper a tarefa que estou a ter nesse momento, não resisto a ir ao Google News, portanto às notícias do Google, e ocasionalmente o MSN ou ao SAP. Essa trilogia que eu faço, normalmente tenho ali uns 10 minutinhos, vou percorrendo os destaques. Não costuma ir aos websites aos websites dos órgãos de comunicação, não costumo. Só anda ali nos agregadores. Nos agregadores, há ali uma filtragem que já foi feita e para mim isso é suficiente neste momento. Estarei errado? Não sei. Aqui não há certos nem errados, só estamos a caracterizar o consumo. Para mim é suficiente ir a esses sites que já têm as notícias destacadas. Consome podcasts ou videocasts de informativos? Não ganhei o hábito, não sinto falta. Informação em streaming, na televisão, rádio, em streaming, direto, na também internet? Também muito ocasionalmente, mas também não. Não tem aplicativos de notícias no seu telemóvel ou tem? Também não. Também não. Recebe no seu e-mail os boletins, aqueles boletins que os meios jornalísticos costumam fornecer, em muitos casos gratuitamente? Não. Também não? Também não. Recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Desde quando? Desde sempre. Ao longo da minha existência? Ao longo da sua existência. Notícias que me chegaram por uma qualquer via. Ou seria a televisão, notícias... Pelos meios jornalísticos, particularmente. Portanto, sobretudo pela televisão, há algumas notícias que foram mais... Não é impactantes, quer dizer, que eu recordo, porque, enfim, assumo que tenham sido elementos importantes. Curiosamente, eu lembro-me de uma... Eu vou dizer algumas, 2 ou 3, que eu assumi como sendo algo de importante, que tinha algum impacto na sociedade ou algo assim. Curiosamente, eu lembro de quando deram a notícia na televisão de que tinha morrido o Papa Paulo VI. Estávamos em 78. Eu lembro porque eu estava a brincar na sala de estar, lá de casa. Tinha 10 anos, não é? Tinha 10 aninhos, sim.
E, portanto, lembro que a missão foi, creio que foi interrompida, quer dizer, não sei, eu estava a brincar, não sei lá que horas seriam, com os carrinhos, com os bonequinhos no chão, coisas de miúdos, 10 anitos, portanto eu estaria a acabar o primeiro ciclo, não é? E a frase de abertura, então deve ter sido no noticiário, era "O Papa morreu". Uma frase assim daquelas impactantes, "O Papa morreu". Eu não sei se saberia quem era o Papa, enfim, ou quem era, ou o que representaria a figura do Papa, mas sei que depois mais gente acorreu ali à sala e tal, mas antes que as pessoas chegassem eu já tinha ouvido aquela frase e parei a olhar para o ecrã porque a notícia foi essa, "O Papa morreu", canal 1, RTP1. Portanto, essa foi uma notícia que me ficou, só porque era, enfim, não morrem papas todos os dias, como não são nomeados papas todos os dias, ok? Portanto, lembro desse episódio em particular, porque eu gostava de fazer àquela hora. Depois lembro muito bem também, em 80, com o acidente de Camarate. Portanto, a tragédia de Sá Carneiro. Exatamente. Foi 80 ou 81. Acho que foi 80. Agora 4 de também. dezembro. 4 de dezembro, exatamente. Estava também em casa de um amigo meu, estávamos entretidos lá numa brincadeira, quando surgem as notícias, ao final do dia, que ele foi depois das 8 da noite, Sá Carneiro iria viajar para o Porto, na campanha de Soares Carneiro, das presidenciais, e, portanto, tenho a perfeita noção que também a casa parou, vieram todos para a televisão a ver o primeiro-ministro tinha morrido, despenhando-se a avioneta em Camaradas, nos arredores de Lisboa, pouco depois da descolagem de Lisboa. Portanto, e depois todas as intervenções, entrevistas várias, etc. E depois os diretos aqui para o Porto, onde estavam a aguardá-lo no Palácio de Cristal, no Porto. Portanto, lembro dessa notícia perfeitamente, em 80. Depois, mais algumas notícias marcantes. Posso referir mais algumas, ok. Claro. Tenho também presente o casamento de São Duarte Pio, Duque de Bragança, em 1995. Aliás, é um episódio curioso, porque ele vai casar aos Mosteiros Jerónimos em 13 de maio de 1995, e eu diria que uma semana, não sei se foram 2 semanas, uma semana e pouco antes, eu estava em Lisboa com um grupo de alunos de uma escola secundária, onde era professor cá no Porto, e estava precisamente a visitar o Mosteiro dos Jerónimos, uma semana e pouco antes. E, entretanto, começo-me a perceber, eu conhecia a figura de Dom Duarte, aliás, tinha-me cruzado com ele num ou 2 eventos, alguns anos antes já, e era uma figura pública, como ainda hoje é. Portanto, e vejo ao fundo, na nave principal do Mosteiro dos Jerónimos, o Sr. Dom Duarte estava à conversa com o parco, ou quem o iria casar, percebi depois, e estava ali, deveria estar a ultimar pormenores da cerimónia, que iria ocorrer pouco mais de uma semana depois. Então eu abordei para o cumprimentar, quanto a honra ao Sr. Dom Duarte, muitas felicidades, fazer o casamento, e depois ele teve um gesto de absoluta simpatia, de cortesia, tirou uma fotografia comigo e com a turma, e portanto ficou para a posteridade a fotografia do Sr. Dom Duarte nos Jerónimos, a ultimar os preparativos do casamento, daí a pouco mais de uma semana nos Jerónimos. E depois acompanhou depois, claro, portanto, a partir daí também é para destacar o casamento real, o primeiro casamento real em todo o século XX, e portanto foi algo de muito interessante, se calhar foi uma grande, imagino eu, hoje, que deve ter sido uma grande operação jornalística, televisiva, a fazer a cobertura do casamento e acompanhar a deslocação para o mosteiro e os convidados e por aí fora. Depois também tenho outro episódio que me lembro. Todos os acontecimentos associados ao massacre de Dili, em 1991, em Timor-Leste, das notícias, que foram realmente incessantes, como divulgaram o massacre naquele cemitério, o cemitério Santa Cruz, em Dili. E depois, no ano seguinte, creio em 92, aquela aventura pioneira do Lusitano Expresso, foi um ferryboat fretado por Rui Marques, da Fórum Estudante, que era para levar a solidariedade portuguesa e a homenagem às vítimas daquele massacre até ao Mar de Timor. E o objetivo inicial era chegarem ao porto de Dili, que foram interceptados pela Marinha Indonésia, não deixaram chegar lá, lançaram coroas de flores, e isso teve um impacto imenso na comunidade internacional e na forma como o processo que conduziu depois ao referendo para a independência de Timor teve realmente esse impacto muito grande. Portanto, lembro perfeitamente dos episódios do massacre, as imagens repetidas vezes sem conta, os comentadores a explorarem ao máximo essa situação e depois a aventura de Rui Marques a tentar chegar lá no navio Lusitano Expresso. Acompanhei isso realmente com grande regularidade. E depois, provavelmente, também outros dos grandes acontecimentos internacionais, pergunto eu, a queda do muro... Antes, em 91, sim, também. Em 89, também. A Guerra do Golfo, a primeira... A primeira Guerra do Golfo, José Rodrigo dos Santos, nos seus diretos, exatamente, Nós ali na televisão a ver os mísseis a passar e ele também, ao fim e ao cabo, Portanto, foi uma noite épica essa também. Sim, claro que sim. Que iniciou a Guerra do Golfo. Portanto, lá está, são episódios absolutamente diferentes.
uns dos outros, mas que realmente se tornaram muito impactantes. Eu imagino que na sociedade portuguesa, enfim, cada um à sua escala, dependendo da sensibilidade de cada um, mas para mim realmente tiveram muito impacto. E acha que alguma das notícias que recebeu ao longo da sua vida a mudou? Mudou a minha vida. Teve um impacto tal que tenha mudado a vida, a sua perspectiva das coisas? Não. Levaram cada episódio à sua maneira. Eu diria quase desde todos os que eu referi até agora, cada um à sua maneira, levou-me a perceber que o mundo está em constante mutação. Que nós devemos ser absolutamente informados, devemos ter a preocupação de procurar informação, efetivamente, para podermos moldar a nossa opinião. E depois há ali umas questões de caráter e quase de ideologia que também são afetadas por muita coisa, não é? A questão de Timor, que eu referi há pouco, por exemplo, eu andei muitos anos, ou alguns anos, vá lá, preocupado com a questão de Timor. Portanto, eu acho que Timor mostra até quando, ou até quanto, até em que medida é que a política internacional pode ser feinha, porque nós agora, à escala de muitos anos passados, temos a noção que havia informação que era partilhada e que envolvia a Austrália, os Estados Unidos, enfim. Há muita coisa aí que a história não foi muito bem contada, mas nós percebemos que pode haver uma encenação quase à escala global para nos passar uma dada mensagem e que pode não ser a mais correta. Portanto, devemos, com todas estas notícias, nós moldamos o nosso caráter, tornamos-nos mais atentos ao que se passa no mundo, também, se calhar, estamos mais atentos às fake news, tanto se fala agora. Portanto, é Está importante. consciente da desinformação nas redes sociais? Sim. Aliás, costuma usar as redes sociais para consumir notícias? As redes sociais, sim, mas não com a mesma fiabilidade, claro que não. Aliás, sou um observador atento do polígrafo, onde são desmontadas algumas notícias, não é? E ainda bem que existem programas ou opções desta natureza, para nós podemos filtrar um bocadinho. Ou para percebermos como facilmente poderíamos ser enganados de uma forma intencional, por gente menos bem intencionada, passa a redundância. Vou-lhe fazer uma outra pergunta. Eu sei que era muito pequenino ainda, teria 9 anos, provavelmente, mas lembra-se de alguma notícia do 25 de Abril? Lembra-se de... Notícia, não. Eu lembro de ter acontecido o 25 de Abril, porque houve ali alguma alteração e alguma... aliás, isso e no ano seguinte ao 25 de Abril. Portanto, na manhã do 25 de Abril, eu estaria a preparar-me para sair para a escola. Provavelmente estavam a ouvir rádio em casa. Estariam a ouvir rádio sempre, como era hábito pela manhã. Aliás, não havia televisão àquela hora da manhã, era de manhã cedo. E lembro que houve ali alguma agitação em casa. Eu lembro de sair e fazer a minha higiene à casa de banho, e o meu pai já estava a meio da barba por fazer, e ouvir as notícias, a minha mãe a comentar. Portanto, percebia-se que havia algo diferente no país. Não me lembro em concreto das frases, nem da posição assumida, mas percebi que tinha acontecido alguma coisa ao país, que era notícia, e que causou não alarmismo, mas alguma ansiedade, alguma estranheza, algo de novo tinha acontecido no país. E, portanto, essa notícia levou a que fosse pensado ou não eu ir para a escola naquele dia, como se houvesse alguma incerteza em relação ao que iria acontecer. Portanto, isto foi no ano 74, como sabemos. Depois, Portugal passou por uma fase onde isto poderia ter resultado numa guerra civil, não é à toa que se diz o verão quente de 75, não é? Poderíamos ter seguido para... Lembra-se de algumas notícias dessa época? Não me lembro notícias em concreto, mas lembro que os títulos dos jornais eram absolutamente bombásticos e que as notícias politicamente eram muito comentadas em casa. Tanto deve ter acontecido o medo no país de uma guerra civil ou de alguma instabilidade social e política que pudesse resultar daí uma quebra nos abastecimentos de bens essenciais ou coisa parecida, que durante o ano seguinte, não sei até quanto tempo, mas isso perdurou durante alguns anos mais, durante o ano seguinte, o meu pai manteve em casa, convenientemente arrecadadas, umas reservas muito generosas de conservas, de massa, de arroz e de outros produtos que poderiam fazer falta se houvesse uma quebra no abastecimento. Eu pensei, mas se nós temos uma despensa, porque é que está aqui quase um contentor metálico com isto tudo aqui arrecadado? E depois a minha mãe explicava-me, isso competia mais à mãe essas caseirices, essas notícias, enfim, para acalmar os ânimos. Está aqui, isto pode falhar alguma vez, filhos, já temos, e não vale a pena estar a comprar, e já temos aqui armazenado e tal. É um misto de tentativa de tranquilizar com a preocupação em dizer que isto está aqui porque pode ser preciso, nunca se sabe e tal. Portanto, houve essa situação de arrecadar alguns bens essenciais, não deterioráveis, não é? Em casa. Portanto, isso foi uma consequência do 25 de Abril e da instabilidade que o país vivia. Hoje eu vejo isso com esses olhos, precisamente.
E depois lembra-se de ter acompanhado, por exemplo, o processo de adesão de Portugal à União Europeia, Sim. despertou de curiosidade, ou a seguir ao 25 de Abril houve outras notícias? Houve ali um interregno, a seguir ao 25 de Abril, lá está. Eu fui acompanhando um pouco da atividade política por força da atividade política que o meu pai teve em concreto. Depois, quanto à adesão de Portugal à CEE, porque em 86, aí já estava muito mais atento. Eu entro na universidade a primeira vez em 86, depois tive uma mudança de curso para Geografia. Portanto, o meu primeiro curso de frequência foi aqui, bem próximo de nós, no Instituto Superior de Engenharia. Entrei no curso de Engenharia Geotécnica, fiz lá o primeiro ano, depois reorganizei-me em termos de opções universitárias. Mas, portanto, no ano de 86 nós entramos formalmente na CEE e eu comecei a acompanhar tudo aquilo que dizia respeito à Europa comunitária, as vantagens que daí viriam, e depois começamos a ver o país a mudar e a chegarem os fundos comunitários investidos a vários setores. E era essencialmente pela televisão. Televisão, sempre televisão, e os jornais pontualmente. Lembra-se de ter assistido, por exemplo, à assinatura do tratado? Lembro-me, sim, de ter visto as notícias da assinatura, exatamente, no Jerónimo, Portugal-Espanha. Em direto? As notícias. Eu creio que deve ter sido nas notícias, e o indireto não. Nem sei se tinha horário que me permitisse estar em direto a assistir, mas lembro de ter visto claramente a notícia da assinatura, o momento da assinatura, em 85, a assinatura foi em 85, a adesão formal é que teve efeitos a 1 de janeiro, creio eu, de 86. Ainda estavam, então, em sua casa, comentavam bastante essas notícias. Sim, comentava, sim. Ora bem, deixe-me ver então agora que perguntas é que eu tenho para si. Qual foi então, fazendo agora um balanço e já contando com a internet, qual foi o meio de comunicação social que considera que mais o marcou na sua vida? Que mais me marcou na vida? Imprensa, rádio, televisão, a panóplia deles. Eu tenho que ficar-me pela televisão, porque foi o primeiro meio de comunicação que eu fui tendo uma rotina de acompanhar. Foi a televisão, durante a infância e a juventude. Depois, já disse que consumi alguma imprensa escrita, depois já disse que acompanho-me a quando da condução, no automóvel, no autorrádio, mas a televisão está lá sempre. A televisão é o que fica, é a informação mais sólida e eu tenho que dizer, dá muito gosto ver a imagem com uma narrativa de fundo ou uma entrevista. É isso que o gratifica. A imagem para mim é muito, porque eu posso estar a ver um entrevistado, é diferente eu estar a ouvir rádio ou a ler um depoimento escrito e estar a ver a expressão dele e a forma como ele é mais ou menos convincente, mais ou menos combativo numa conversa. Eu gosto muito de televisão, gosto. Mantém-se como órgão mais destacado. Vou-lhe pedir agora também um juízo. Há pouco já falou um pouco disto. Considera que as notícias que consumiu ao longo do tempo afetaram a sua compreensão dos acontecimentos? A compreensão, creio que sim. Eu não vou especificar nada em concreto, mas tenho para mim que quanto mais informação nós tivermos, mais capazes estamos ou mais capacitados estamos para fazer opções, para emitir opinião, para moldar a opinião, para poder emitir de uma forma mais segura. Se eu quero emitir um juízo de valor sobre alguma coisa ou quero argumentar alguma coisa, tenho que basear em alguma coisa. Disse-me mais uma coisa várias vezes. Fica mal. Mas, portanto, eu tenho que ter uma argumentação e o poder da informação, se eu entender ou tomar para mim como fiável, é importantíssimo. Portanto, nessa perspectiva, é importante eu ter acesso à informação e acreditar. E acha que as notícias, agora é um bocadinho diferente, certo. A pergunta é parecida, mas é um pouquinho diferente. Mas acha que as notícias afetaram a maneira como recorda os acontecimentos? Como eu os recordo? Talvez, porque se eu só estiver, vá lá, dependente de um meio de informação, um órgão de informação ou algo assim, eu tenho a visão daquele órgão de informação, não faço o contraditório, não faço o comparativo. Portanto, tenho de aceitar como verdadeiro, numa fase onde eu não faço comparações entre fontes de informação para um determinado assunto, um determinado evento, que eu posso ter sido moldado pela forma como a notícia passou. Tenho de aceitar isso como verdadeiro, mas faltam-me argumentos para ir mais longe do que isto. Eu penso que antecipo a resposta, mas ainda assim vou colocar a pergunta e antecipo por aquilo que já foi dizendo. As notícias são então importantes e é importante acompanhar o que se passa pelos meios de comunicação, sim, pelos meios jornalísticos. Claramente sim, num mundo em constante transformação, que é o que temos agora.
Eu acho que a história constrói-se cada dia que passa, mas o ritmo é tão acelerado, há tanta imprevisibilidade, tantos factos que não dependem de fatores previsíveis. Não podemos tomar nada como garantido. Ninguém pode garantir a paz mundial, o fim da guerra não sei aonde, o progresso económico e social, o valor e a boa aplicabilidade das tecnologias. Ninguém pode garantir coisa nenhuma. Portanto, se nós não estivermos informados, no mínimo somos apanhados mais prevenidos. Isso pode ser evitável, claro. Então, em que é que as pessoas e a sociedade lucram com as notícias e com os meios jornalísticos? Lucram em que, ou pelo facto lá está, de poderem ter opiniões mais consolidadas sobre isto ou aquilo, e a opinião pode ser um fator que vai desencadear uma reação. Ou seja, pessoas que são confrontadas com uma qualquer prática indesejada ou consensualmente pouco favorável ou agressiva, seja do que for, a determinada aplicação ou previsão de aplicação de uma determinada lei, por exemplo, uma tomada de posição governativa ou outra, uma força política qualquer sobre um dado assunto. Se essa informação for transmitida às pessoas, as pessoas podem, se sentirem desconfortáveis, podem movimentar-se. Portanto, hoje em dia nascem movimentos de opinião, nascem abaixo-assinados, nascem manifestações de rua. Portanto, a reação das pessoas é o resultado da informação que lhes é transmitida. Portanto, gente bem informada, população bem informada, pode reagir àquilo que lhe torna desconfortável com alguma coisa. Isso é sempre positivo. As pessoas têm que ser opinativas e têm que mostrar a sua posição quando são claramente contra uma qualquer situação que possa prejudicá-la a elas ou aos outros. Eu tanto me preocupo comigo como os meus semelhantes, claro que sim. Há pouco disse-me que a internet mudou em algumas coisas os seus hábitos de acesso aos meios jornalísticos Sim. e de acesso às notícias. Também penso que já me disse que não usa muito as redes sociais, mas costuma ou já teve acesso a notícias partilhadas por amigos ou outras pessoas ou entidades nas redes sociais? Sim, por amigos, ocasionalmente sim, partilhadas em redes sociais, ou Facebook, ou através do WhatsApp, uma notícia que alguém acha de interesse e manda ou diretamente para mim, ou partilha num grupo mais ou menos privado, ou mais ou menos alargado, se quisermos. E sim, tenho a curiosidade de ver aquilo que me foi encaminhado, sim, tenho essa curiosidade. Sim, já teve consciência de alguma vez ter sido exposto a desinformação, a notícias falsas, como se costuma dizer? Não tive essa consciência. Mas toma cuidado quando recebe notícias partilhadas por toma algum cuidado. Nas redes sociais. Quando é uma notícia partilhada, a notícia tem uma fonte, alguém a produziu originalmente, não é? Depois poderá tornar-se viral ou não, mais ou menos viral ou não, mas normalmente procuro saber algo mais. Se é um assunto do meu interesse, da minha área de interesses, procuro pesquisar outras fontes que partilhem o tema, o evento para em confirmar, si. Procuro para cruzar confirmar alguma informação, sim. Cruzar, sim, algo que me diz alguma portanto, coisa. está perfeitamente consciente da desinformação. Dos riscos, circula, claro que sim. Claro que sim. Da inteligência artificial, agora que se diz o deepfake, possibilidade de se criarem inclusivamente imagens em movimento. Já vi alguns vídeos com a reprodução da figura desta ou daquela pessoa, a partilhar esta ou aquela posição, este ou aquele texto, emitir opinião. É um perigo, de facto, mas é inevitável que aconteça, ou pelo menos tornou-se inevitável, face ao nível de desenvolvimento tecnológico a que chegamos, claro. Uma vez já tem 57 anos e muito tempo, então, de convívio... Uma vez que tenho, não é que já tenho, dito assim, pá. Uma vez que tem 57 anos certo. E já teve uma vida de contacto Sim. com os meios jornalísticos, acha que há diferenças entre a maneira como as coisas eram noticiadas no passado e como são noticiadas no presente? Sim. Eu acho várias coisas, poucas, mas acho algumas coisas. Eu acho que os jornalistas, eu não posso precisar agora em que momento, mas jornalista, vamos recuar 15, 20 anos, se calhar. Quando o jornalismo era feito de uma forma diferente, com profissionais, se calhar com outra escola, com outro tipo de formação, eventualmente, eu estou a meter a foice em seara alheia, mas é a opinião que eu tenho, e depois caberá a cada uma das pessoas que nos estão a ver ou ouvir e emitir o juízo de valor sobre o que eu próprio estou a dizer agora.
Mas, portanto, eu acho que o jornalismo já foi mais respeitador de muita coisa. Já havia valores éticos que poderão ter-se perdido. Não sei se definitivamente, não sei a que nível, mas efetivamente não se lançavam notícias sem escutar as partes, sem ouvir as partes, sem ter o testemunho da outra parte envolvida, porventura. Não se adjetivava tanto e não se procurava de uma forma tão ácida, se calhar, passar uma informação relativamente ao acontecimento ou a alguém em concreto. Que mais? Nunca houve uma preocupação tão grande como nas últimas décadas, eu vou dizer 20 anos, porque se calhar é assim, em ter títulos absolutamente bombásticos, seja num jornal diário, num jornal semanal ou numa revista qualquer cor-de-rosa, que também não podemos esquecer, assim, se calhar não cabe no conceito de órgão de informação, mas há títulos que vai-se a desmontar o conteúdo, o miolo da notícia e não tem nada a ver, ou não tem, enfim, não tem a dimensão que um título absolutamente enganador fez. E eu acho que isso é lamentável e é uma realidade do jornalismo atual. É professor, presumo que também seja pai de família. Sim, tenho 2 filhas. Tem 2 filhas. Acha que há diferenças entre a maneira como a sua, que também é a minha, a nossa geração consome notícias e as gerações mais novas? Por exemplo, as gerações das minhas filhas agora. Que... As gerações mais novas suportam-se mais, lá está, em redes sociais, em redes que eu não utilizo, não tenho conta, não utilizo. Portanto, estamos a falar de um Instagram ou TikTok, porventura, não é? Onde também são partilhadas algumas informações. Eu não domino essas redes em particular, essas que eu identifiquei, mas as minhas filhas, sim, portanto, terão, e a geração delas agora, terão realmente uma fonte de informação que passa muito pelas redes sociais e, eventualmente, por outro tipo de notícias, mas sempre com suporte digital. As minhas filhas, a geração delas, não valoriza tanto a televisão como eu. Estou a tentar que escutem rádio, pelo menos uma delas que já conduz, que eu escute rádio e as notícias no rádio de vez em quando, mas é diferente, é um conceito absolutamente diferente, claro. E uma prática muito diferente. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? De forma abstrata, Em forma abstrata e transversal. Já disse que há pouco, se calhar os jornalistas de outra geração... Não posso confiar cegamente, entre aspas, não é? Porque, como eu disse há pouco, há questões que eu acho pouco razoáveis. A forma como se pode queimar alguém em praça pública, reforçando e pressionando e multiplicando títulos e adjetivação de títulos e por aí fora. Não cruzando, lá está, com outras, ou desenvolvidos. Quer dizer, não posso confiar dessa forma. Eu gostaria de dizer que há um canal de televisão, um órgão de informação, onde nós podemos ter a garantia que são profissionais competentes, que se movem ou que se regem por valores éticos, etc., mas já não sei. Enfim, haverá alguns órgãos de informação que sejam menos maus e profissionais menos maus, e há outros que, enfim, outros valores mais altos se levantam. Quer citá-los? Quais são aqueles em que ainda vai confiando? Não, como eu disse há pouco, na televisão vou oscilando em 3 canais, mas se calhar estou errado, não sei, mas até prova em contrário, eu vou confiando em alguns canais de televisão e algumas estações de rádio, como me referi há pouco. Pronto. Mas menos do que no passado. Menos do que no passado. Eu acho que houve aí uma entrada de alguns órgãos de comunicação social no mercado que vieram a trazer realmente essa situação, ou essa forma mais leviana como se constroem notícias, partilham notícias e se procura vender. Os órgãos de comunicação sociais são um negócio, como tantas atividades privadas, ou mais ou menos privadas. Portanto, são os assinantes, é a publicidade e são as vendas, em geral, que fazem a sobrevivência ou a viabilidade económica de um projeto. Portanto, as coisas são feitas em função dessa realidade. É incontornável, mas é uma pena que assim seja. Eu prefiro que houvesse menos órgãos e bons, com bons profissionais, do que muitos e alguns, francamente, pouco bons. Muito bem. Já me disse há pouco que usa essencialmente a televisão para aceder às notícias, para ser informado, certo. Para se informar. Também os agregadores de notícias na internet, escuta rádio informativa. Regularmente. Sobretudo nos movimentos de carro, de automóvel. E ainda lê jornais em papel na altura das férias. Certo. Boa memória, deixe-me dizer-lhe. Porquê é que usa esta panóplia de meios para se informar e ser informado?
A diversidade. Sim, há pouco falou Tudo tem um a contexto, imagem na televisão. Certo. E a rádio, o que é que Não, tudo tem a ver com os momentos diários ou momentos... tem a ver com as ocasiões. E eu acho que tudo isto faz sentido. Se eu estou em casa, e tenho disponibilidade para fazer algo, vejo televisão, estou em casa. Atenção, claro, se eu comprar um jornal, um semanário qualquer, e ocasionalmente faço, também é lido ao longo de mais do que um dia. Não vou correr ler o jornal, seja o Expresso, ou seja, como eu disse há pouco, em férias, o jornal I, não vou lê-lo a correr e tal. Mas, portanto, a informação que eu consumo tem a ver com os meus momentos diários. Estou no automóvel, claro, não vou estar a ver televisão, nem estou a ler o jornal, nem estou na condução. Portanto, estou rendido, ou estou circunscrito à opção rádio. Estou em casa, é o conforto do sofá e tal, vamos cá ver o que é que aconteceu no mundo, o que é que se passa aqui. Ou às vezes utilizo a televisão para obter mais informação de algo que ouvi na rádio no carro. Ok, epá, vamos lá ver o que é que se passa aqui também, mas vamos complementar a informação porque estou em casa. E o jornal é porque tenho tempo para e despertou-me ocasionalmente ao passar numa banca de jornais um título qualquer. E a internet é nos intervalos? A internet é quando estou a trabalhar, portanto dou aulas, como já referi, e há sempre temos momentos de trabalho em gabinete, etc. E, portanto, estou ali ao computador e tenho ocasião, portanto é prático. Aí não vou ouvir rádio, que não tenho lá rádio, nem tenho televisão. É tudo uma questão circunstancial. Sei que viveu essencialmente no Porto, certo. mas é professor de Geografia. Certo. Por isso vou-lhe fazer esta pergunta. Acha que o contexto geográfico em que as pessoas vivem influencia a maneira como acederam e acedem à informação jornalística? Talvez. Eu Mais acho no que, passado, se calhar. Eu acho que, de uma forma geral, a população mais urbana, portanto, eu diria, grosso modo, o eixo litoral de Viana a Setúbal e depois o Algarve, um bocadinho, o eixo mais urbano, as sedes de distrito, tem uma população que deverá ser mais atenta à informação. Porque é população, muitas vezes, com outra formação escolar, académica, com o tipo de empregos com mais exigência, eventualmente, ao nível da formação também. E, portanto, se calhar, o nível de habilitações e a procura pela informação que lhes pode ser útil para a vida pessoal, profissional, familiar, etc., poderá levá-las a consumir mais informação. Depois temos o estigma do interior, o interior mais esquecido, mais ostracizado, enfim, pouco valorizado a vários níveis, se calhar não sente tanto a necessidade da informação. Mas eu posso estar absolutamente errado, mas tenho a noção de que um público mais urbano, mais esclarecido, mais politizado também consome mais informação e o interior nem por isso. Mas é só uma ideia. Isto é uma geografia pouco consistente em termos estatísticos, diria. Que ideias lhe sugere a expressão crise no jornalismo? Que é uma crise no jornalismo. Algo que se diz hoje muito sobre o jornalismo. Eu acho que a crise resultará da dificuldade, muitas vezes, de sobrevivência de algumas marcas. Podemos ver a crise sob várias perspectivas. Uma delas será seguramente essa, porque continuam a formar-se profissionais para a comunicação social, grosso modo, e que terão extremas dificuldades em encontrar emprego na sua área, e sejam bons ou menos bons profissionais, e efetivamente calculo que não haja mercado de trabalho para todos, como poderá não haver para os advogados, etc. Não é? Portanto, sempre que há um número grande ou razoavelmente grande de formados numa dada área profissional, claro que será difícil encontrar mercado de trabalho para todos, por mais que sejam as variantes em termos de opções de trabalho. Portanto, uma crise poderá estar aí, na sobrevivência, quer dos profissionais, quer dos próprios órgãos de comunicação social, com uma concorrência tão grande entre si próprios, não é? Depois podemos ter outra crise, que será a crise a que eu falava há pouco da credibilidade. E a crise daquilo que é a qualidade, a excelência, tomáramos a crise ao nível da qualidade do trabalho feito, daquilo que são os conteúdos produzidos, etc. E, efetivamente, as pessoas já vão tendo a percepção, acho que não sou o único que diz isso, ou como eu referi há pouco, acho que as pessoas já vão tendo a percepção que realmente, se existem fake news, é sinal que alguém as produziu. E se alguém as produziu estando num lugar de responsabilidade, como é um órgão de comunicação social, algo vai mal. Portanto, a crise passa também por essa falta de credibilidade, idoneidade, etc. Mas acha que os meios jornalísticos também contribuem para a desinformação, para a propagação de fake news, ou, pelo contrário, são o antídoto?
Eu acho que poderá haver, ambas as situações poderão existir. Muito bem. Como é que vê, então, assim, em termos globais, a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude, desde que tem consciência do uso dos meios jornalísticos, do acesso às notícias até hoje? A evolução do jornalismo enquanto atividade? Sim, enquanto atividade, enquanto presença no meio social. Eu acho que o jornalismo tornou-se mais sofisticado, procurou ser cada vez mais apelativo. Eu diria em questões tão óbvias como o grafismo do jornal, o lettering, as imagens, o layout, etc. Todas estas questões técnicas têm a ver com a comunicação social escrita. Portanto, tornou-se mais apelativo a vários níveis, não é? Ao nível da televisão, acho que o salto foi imenso na qualidade, portanto, na qualidade da imagem, no instantâneo, com elevados níveis de qualidade. Quando nós vemos aquelas imagens, falávamos há pouco de 91 e da Guerra do Golfo, quer dizer, que não é? Ou quando nós tínhamos um jornalismo que estava dependente da qualidade da emissão, o sinal do satélite, a qualidade das imagens, o desfazamento do som e da imagem, aquela qualidade altamente duvidosa. Portanto, tecnicamente, houve uma evolução brutal também. A diversidade de títulos que foram surgindo, mas alguns, a ascensão e queda, diríamos, de alguns títulos, de algumas marcas, não é? Eu falei há pouco do Tal e Qual. Eu já assisti à morte de vários jornais, não é? Como a nossa desapareceu, o 1º de Janeiro, desapareceu o Comércio de Porto. Desapareceu, não desapareceu? Acho que desapareceu, ok. Desapareceu Tal e Qual. Eu acho que tenho o último exemplar de Tal e Qual, que eu acho que eu comprei por curiosidade anunciada a morte do jornal. Renasceu. Renasceu? Renasceu. Pronto. Não vou dizer agora, porque houve recentemente uma investigação do Expresso sobre o Tal e Qual e a sua linha editorial, mas o atual Tal e Qual, sim. mas eu não vou falar acerca certo. disso, porque não é esse o objetivo da entrevista. Mas, portanto, renasceu. Neste contexto da evolução do jornalismo, da atividade ligada ao jornalismo, assistimos a surgirem títulos, projetos mais ou menos arrojados, uns resultaram economicamente ou não, outros desapareceram do mapa. Não sei qual será, o que é que virá daí para a frente, não sei. Sei que as pessoas continuam a procurar informação, sei que devia haver um mecanismo qualquer que pudesse garantir a fiabilidade e o rigor da informação. Não bastam os jornalistas profissionais com os seus processos de contrastação deveriam fontes, bastar, mas ao mesmo tempo que eles deveriam ser, eu não sei se são, se calhar são, advertidos pela entidade patronal de que têm de seguir-se por padrões éticos. Agora, mal é quando a entidade patronal não toma isso como absolutamente, como algo quase religioso, não é? Não deveria ser assim, mas tem de se formar bons profissionais e tem que haver ali um balizamento da forma de trabalhar e daquilo que é, até quase daquilo que é a esfera privada e da esfera pública de algumas pessoas, algumas personalidades deste país. Tem que haver, a ética tem que estar mais presente, creio eu, no jornalismo às vezes. Última pergunta. Sim. Então, o jornalismo, hoje, o jornalismo português e os jornalistas portugueses cumprem o seu papel na sociedade ou nem por isso? Lá vem aquelas questões em termos abstratos, uma forma transversal. Se cumprem um papel, sim, porque é sempre bom. Assim, em todas as áreas há bons profissionais e menos bons, em tudo na vida, é assim, não é? Portanto, se eles cumprem o seu papel, alguns dos jornalistas em concreto, profissionais do setor, porventura mais ou melhor não farão, porque poderão ser travados por alguma coisa, por algum processo, seja a entidade patronal, seja um interesse qualquer obscuro que os aborda e lhes sugere realmente alguma prática menos ética, mas, de uma forma geral, tenho de acreditar que eles fazem o trabalho que podem nas circunstâncias que têm e que os condicionam ou não. Temos de confiar no jornalismo e nos bons profissionais, que porventura haverá por aí, e se calhar haveria outros que não puderam seguir esta carreira, por motivos vários, se calhar perderam-se alguns talentos, mas isso não é coisa que possamos alterar de forma nenhuma, o destino é assim mesmo. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Depois as entrevistas serão analisadas em conjunto no âmbito do nosso projeto e esta sua entrevista ficará disponível também no canal do projeto no YouTube para que a possa ver, para que possa recomendar. Claro que sim. Outras pessoas que a queiram ver. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco. Muito bem, eu é que agradeço e votos de muito sucesso para o projeto. É absolutamente merecedor do destaque. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.